Assustem, o cenário mudou um pouquinho hoje. Estou a passeio, mas mesmo não estando no meu ambiente confortável, que seria o meu quarto ali com a minha biblioteca, mas a gente vai fazer a nossa live da semana hoje. Então vamos começar agradecendo, porque mesmo não estando lá no meu estúdio favorito, Deus nos permite conversar sobre a palavra dele. Então vamos agradecer. Pai, te agradecemos por este domingo que o Senhor nos proporcionou. Pai, te convidamos agora para participar conosco. Pai, que seu Espírito Santo esteja com cada um agora, em cada lar, Pai, dando entendimento correto, e que o Senhor continue nos dando, Pai, forças para perseverar na leitura, para que possamos, Pai, te conhecer um pouco mais. O Senhor declarou na sua palavra que a eternidade vai ser te conhecer, Pai. E nós temos a oportunidade, o privilégio de viver um pouco da eternidade aqui nesta terra, te conhecendo através da tua palavra. Então, que o seu Espírito Santo esteja conosco agora, e cada dúvida que tivermos, que seja o Senhor nos esclarecendo, pois a Bíblia é o único livro que podemos ler e fazer perguntas direto ao autor, e o autor nos responde conforme a sua vontade, Pai. Por isso nós oramos em teu nome, agradecemos. Amém. Tem um amigo meu das antigas entrou agora. Boa tarde, Fernando, tudo bem? A gente está fazendo uma live semanal aqui de leitura bíblica e vamos nos ver daqui um pouco. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo, e quando a gente estiver próximo um do outro, a gente pode conversar melhor sobre o que estamos fazendo aqui. Então, semana passada a gente parou em Deuteronômio 25. Então, estamos concluindo a leitura do livro da lei, e aí a gente vai começar hoje em Deuteronômio 26, né? Que aí Moisés, vamos só dar uma recapitulada. Moisés, ele está declarando novamente as leis para o povo que ia entrar na terra prometida, porque esse povo, ele não sabia de todo o rito da lei, né? Porque eles eram parte do povo que estava com o povo que saiu do Egito, porém eles não tinham idade militar ainda. Então a lei foi proclamada, mas esse povo era um povo que não desconfiou da estratégia que Deus tinha dado para quando eles entrassem, que eles fossem espiar a terra prometida. Boa tarde, Rose. Os 12 espias, 10 não acreditaram no que Deus falou, apenas 2, e Deus tinha declarado que eles não entrariam na terra prometida. Então esse povo que está diante da terra prometida são aqueles que não estavam com esses 10 que desconfiaram. Então eram pessoas novas na época, né? Então Moisés está declarando novamente a lei para todos eles, para que eles, antes de entrar na terra prometida, eles tivessem ciência de toda a lei. E capítulo 26 de Deuteronômio, versículos de 1 a 11, vai falar o quê? Das primícias ofertadas a Javé pelo dom da terra. Então o que isso significa? A terra que estava sendo dada ao povo de Israel era um dom de Deus para eles. Então, como que eles estavam recebendo, na verdade não era deles, era de Deus. Então tinha que ser ofertada a primícia da terra como agradecimento. Isso serve para nós hoje. O que nós temos não é nosso, é Deus que nos dá. Então, se nós contribuímos, é porque somos gratos pelo que Deus nos deu. E tudo isso serve em prol do reino, não é em prol de pessoas, mas em prol do reino, né? Então, capítulo 26 de Deuteronômio, versículos 1 a 11, vai falar dessas primícias da terra que eles iriam conquistar. Versículos 12 a 15 vai falar do dízimo trienal. Essa é uma instrução interessante de ler. Não é um assunto tão falado, né, tão estudado, tão comentado, a questão dos dízimos, mas é interessante ler, né? Hoje temos como padrão os 10%, mas se você for estudar na Bíblia e for ler, você vai ver que é mais do que isso. Então eu vou deixar a curiosidade para vocês aí. E nos versículos 16 a 19 tem a conclusão do código deuteronômico. Então a leitura da lei, ela vai até o capítulo 26 de Deuteronômio. Moisés, ele faz esse discurso para todo o povo e ele deixa essas instruções. Capítulo 27, versículos 1 a 26, vai tratar da conclusão da aliança que foi celebrada lá atrás no Monte Horebe, que Deus fez com o povo.
né? Então, acabou a lei, Moisés relembra o povo da aliança. Acabando essa celebração da aliança, entra o que? Um capítulo conhecido de Deuteronômio, que é capítulo 28, que fala das bênçãos e maldições. Então, as bênçãos estão nos versículos 1 a 14. Então, o que isso significa para nós? Se você cumprir as cláusulas dessa aliança, você vai colher bênçãos dela. E dos versículos 15 a 46, caso você desobedeça, você vai sofrer as consequências das maldições da desobediência. E os versículos 47 a 68 vai falar o que vai acontecer não só com você, mas com todo o povo. Então, vai falar do cerco e do exílio do povo como castigo pela desobediência. A gente vai ver mais para frente o que acontece no livro de Reis, né? A consequência da desobediência, a desobediência constante. O que levou a acontecer? Deus já tinha anunciado que isso aconteceria. E o versículo 69 do capítulo 28 é para finalizar, então é a conclusão da aliança. Essa aliança ela foi celebrada primeiro no Monte Horebe com Deus lá atrás. 40 anos depois ela é celebrada novamente, mas agora na porta da terra prometida em Moabe. Agora a gente entra no capítulo 29 de Deuteronômio, e aí versículos 1 a 8 vai falar do poder de Javé na história. Então Moisés está relatando para o povo o poder de Deus durante a história, e a gente vai ler o versículo 8 aqui, do capítulo 29, que diz assim, ó: vocês devem guardar as palavras dessa aliança e colocá-las em prática para serem bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Então, olha só a instrução que Deus nos deu. Ele deu a direção, falou, se você obedecer, vai ser bem-sucedido em tudo o que fizer. Olha só o quanto é importante a obediência. Não é, mas em tudo quanto fizer, não é tudo quanto você fizer para se satisfazer. É tudo que você fizer conforme a aliança que Deus fez. Então, não é apenas cumprir e vou ter tudo o que quiser, vou ser bem sucedido. Não é assim. Esse ser bem sucedido é no que Deus fez de aliança conosco. Então, eu não vou ser bem sucedido em tudo que eu fizer comprando apenas uma casa e um carro. Eu vou ser bem sucedido dando frutos em prol do reino, se nesse caminho eu comprar uma casa e um carro. Não é apenas uma bênção material, porque a importância, o principal é estar cumprindo com as cláusulas da aliança de Deus. Então, Deus não falou que seremos bem-sucedidos financeiramente, nem miseráveis. Mas o que Ele falou é, cumpra a minha aliança e eu estarei contigo. O que Jesus fala lá na frente: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos ensineis, e eis que estarei contigo. Então, a promessa da aliança de Deus é Ele estar conosco enquanto nós fazemos o que Ele mandou. Então, essa é a chave. No capítulo 29, dos versículos 9 a 20, Moisés fala de novo as cláusulas da aliança. Ele repete novamente o que é essa aliança para o povo. Versículos 21 a 28, ele vai repetir novamente que o exílio vai ser uma punição pela infidelidade. Então olha só, caso o povo sofresse um exílio, seria como punição pela infidelidade. Porém a gente tem algo bem enigmático aqui. A gente vai para o capítulo 30 agora, versículos 1 a 14, o que vai tratar esse texto? O exílio como um lugar de conversão. Eu vou ler o versículo 14 aqui do capítulo 30 de Deuteronômio, para que vocês vejam. Olha o que Deus falou no capítulo 30, versículo 14. Sim, esta palavra está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração, de modo que você pode colocá-la em prática. Então, Moisés deu o panorama da aliança, falou o que aconteceria de bom se você obedecesse, o que aconteceria de ruim
caso você não obedecesse. Porém, caso você não obedeça, você pode se redimir, se arrepender, se arrepender, e nesse lugar de exílio você pode se converter a Deus e fazer novamente parte da aliança, porque Deus, ele nunca desfez a aliança conosco, apesar dos rompimentos sucessivos na aliança cometidos por nós. Deus, ele nunca voltou atrás na sua aliança. Então, estando no exílio, você pode se arrepender e cumprir, voltar a cumprir novamente, voltar a fazer parte novamente dessa aliança, onde quer que você esteja. Então, olha só, Deus falou que essa palavra está perto de você, para que você a pratique. Não é só ler, não é só estudar, não é só ouvir e saber que ela existe, não, é praticar. Agora a gente vai para os versículos 15 a 20. O que Moisés vai falar? Dos dois caminhos. Você pode escolher obedecer, como pode escolher não obedecer. É aí que reside o livre-arbítrio. Deus não é um controlador de tudo. Nós não somos marionetes. Ele nos aponta o caminho da direita e o caminho da esquerda, o caminho bom, o caminho mau. Isso não é nenhuma apologia que eu estou fazendo aqui. Mas Deus fala, tem esse caminho que é o meu, tem esse caminho que não é o meu. Então, você tem livre-arbítrio para escolher. Capítulo 31, versículos 1 a 8, vai relatar da morte de Moisés. Então Moisés chegou na porta da terra prometida. Miriam e Arão morreram antes. Porém, com Moisés Deus fez diferente. Deus não foi ruim em impedir que Moisés entrasse na terra prometida. Porém, sim, Rosé, livre-arbítrio, isso que eu falei. Porém, Deus permitiu que Moisés visse. Então, o que tem de especial aqui? Arão e Miriam, eles não puderam ver. E muitos outros antes deles. E depois também, Abraão, recebeu as bênçãos de uma promessa, porém não viu essa promessa plenamente cumprida. Outros profetas e outros personagens da Bíblia também sabiam de um Jesus que viria, porém com os olhos carnais deles eles não viram nada. Porém, como um ato de misericórdia de Deus para com Moisés, ele permitiu que Moisés visse a terra prometida. Então olha só, Deus não foi ruim, como eu já disse, de impedir que Moisés entrasse. Moisés não obedeceu. Deus é justo, ele manteve a sua decisão porque ele é justo, só que ele permitiu que Moisés visse. Falou, todo esse trabalho que você teve até aqui é para conquistar essa terra que eu te permito ver. Então, capítulo 31, versículos 1 a 8, vai falar da morte de Moisés e da escolha de Josué como sucessor. Nos versículos 9 a 13 vai ter a leitura pública da lei. Então, essa lei foi lida novamente, né? Moisés escreveu tudo isso e falou, guardem isso. Por quê? Vamos ler o versículo 7 do capítulo 31. Versículo 10. E deu-lhes esta ordem: ao cabo de 7 anos, no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier para comparecer na presença de Javé, o seu Deus, no lugar que ele vai escolher, você deverá ler esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Então, o que Moisés falou? A cada 7 anos essa lei tem que ser lida publicamente. Conforme nós formos lendo a Bíblia, a gente vai ver mais para frente que isso não foi cumprido. Então a lei precisava ser lida publicamente a cada 7 anos. E era toda a lei, tudo isso que a gente está vendo aqui, do livro de Deuteronômio principalmente, essa leitura devia ser feita em público, né? Versículos 14 a 18, Javé oculta sua face dos infiéis. Então, para aqueles que queriam seguir a lei, Deus se revelaria. Para aqueles que escolhessem outro caminho, Deus deixaria de se revelar. Então, olha só como as nossas escolhas impactam não só a nossa vida, mas como de toda a nossa família. Versículos 19 a 30 vai falar do cântico de Moisés, né? O que aconteceu? Quando Moisés chegou diante da terra prometida, Deus disse que ele deveria
proclamar algo para o povo. E Moisés compôs essa música para que ela servisse de testemunho. Então, versículos 19 a 30 do capítulo 31 vai dar a introdução desse cântico. E lá na frente, perto do final do ano, eu só vou dar um spoiler aqui, esse cântico é cantado em Apocalipse, no capítulo 15. Então, os santos estavam cantando a música que Moisés deixou, que servia de testemunho contra ou a favor do povo, dependendo da sua escolha, né? E aí a gente vai agora para o capítulo 32, dos versículos 1 a 44, vai ser o cântico de Moisés. Porém, no capítulo 32, no versículo 6, olha só o que a gente vai ouvir de Moisés. Ele não é seu pai e criador? Então, é muito comum hoje nós ouvirmos falar que Jesus veio apresentar Deus como Pai no Novo Testamento. Porém, isso já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, lá atrás. Moisés falou, ele não é o seu Pai e Criador? Então, aqui a gente surge uma dúvida. Por que do povo de Israel, principalmente os judeus da época, né, os fariseus, quer dizer, por que da dificuldade deles em enxergar Deus como Pai, se o livro que eles mais liam, que era os livros de Moisés, Moisés já perguntou para eles se Deus não era o Pai deles. Então, por que dessa resistência em aceitar Deus como Pai? Então, fica aí a pergunta, né? Por que os judeus não aceitaram a revelação que Jesus trouxe, revelando Deus como Pai, sendo que no Pentateuco, lá atrás, já havia essa pergunta: Deus não é o Pai de vocês? E aí a gente vai agora para os versículos 45 a 47 do capítulo 32, né? Aqui na minha Bíblia o subtítulo está A Lei como Fonte de Vida. Então olha só, caso nos debrucemos sobre essa lei, sobre este livro, e caso a gente dedique a nossa vida em conhecer a Deus, a gente pode ler 400 vezes isso aqui. Eu estou na minha 11ª leitura completa. Eu sempre faço a leitura completa da Bíblia, faço outros estudos direcionados também, algum livro ou outro em específico, mas eu sempre leio do começo ao fim. Então, eu estou na minha 11ª leitura e eu estou contando isso não para me gabar. Quanto mais eu buscar isso aqui, mais eu vou saber que mais eu preciso conhecer a Deus, porque o nosso Deus é eterno, infinito, então a gente não vai conseguir saber tudo dele. Porém, ele declara que isso aqui é uma fonte de vida. Então, pode ser hoje que a sua vida não esteja plena ou satisfeita porque você não conhece a esse Deus de verdade ainda. Pode ser que você não se alimentou dessa fonte da vida como deveria ainda. Então, busque conhecimento bíblico através da própria Bíblia e pense que isso é uma fonte de vida para você. Então, a sua vida pode estar apática, ou sem graça, ou com problemas, porque você não está se satisfazendo, você não está enchendo a sua vida da vida que jorra daqui. Então, isso é um alerta para vocês, para mim também, porque daqui jorra a fonte da vida, né? No Novo Testamento nós vemos Jesus falando da fonte da água da vida. Em Apocalipse tem essa expressão específica. Então daqui jorra a nossa vida. Então a gente tem que nos pautar em cima disso. Versículos 48 e 52, aí Deus declara: Moisés, sobe nesse monte, olha tudo, que daqui você não desce, daqui você vai morrer. E o que chama mais atenção, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora a gente passa para o capítulo 33, versículos 1 a 29. Moisés vai declarar bênçãos sobre todo o povo. Então, cada tribo recebe uma profecia, uma bênção de Moisés. E no capítulo 34, o que eu falei que é curioso, os versículos 1 a 12 tem a narrativa da morte de Moisés, e quem sepultou Moisés foi o próprio Deus. E aqui se encerra o Pentateuco, se encerra o livro de Deuteronômio, e vai começar agora a conquista
da terra prometida. Então a gente termina aqui com Deus sepultando Moisés, e lá no final, no livro de Judas, a gente vai voltar a esse assunto. Então deixa anotado aí na sua Bíblia, que lá na frente a gente vai ver. É o único relato do que aconteceu com Moisés, porque aqui diz que ninguém sabe onde ele foi sepultado, só Deus. E aí entramos agora no livro de Josué, né? Um livro conhecido, e vamos começar a estudá-lo. Então Josué foi o líder que Deus mandou que Moisés escolhesse para conquistar. Então olha só, Josué esteve com Moisés a sua vida adulta inteira, foi treinado, e nós sabemos que Josué era um homem de guerra. Então quem melhor do que um homem de guerra para conduzir o povo numa conquista? Então muitas vezes você acha que Deus vai te escolher por algo, e você acha que pode ser algo novo, que vai ser profetizado ou que vai ser descoberto, mas olhe para a história que Deus já construiu na sua vida, que você vai ver aonde que Deus vai te chamar. Eu estou passando por isso. Josué teve uma vida inteira ligado ao exército, e ele foi escolhido como líder para a conquista. Então, Josué 1, versículos 1 a 9, a identificação e a conquista do território, né? Novo líder. Versículos 10 a 18, a travessia do Jordão. Capítulo 2, versículos 1 a 9, 1 a 7, os espiões em Jericó. Nós tivemos uma live no canal da nossa igreja, na comunidade cristã Boas Novas, falando sobre quem essa semana? Sobre Raabe. Então aqui está a história de Raabe. Capítulo 2, versículos 8 a 24, o pacto dos soldados de Israel com Raabe. É bem interessante ler esse texto. Capítulo 3, versículos 1 a 8, a travessia do Jordão. Então, como eles atravessaram, foi uma travessia tão milagrosa quanto a do Mar Vermelho, né? Nos versículos 9 a 17 tem o discurso de Josué. Ele, como grande líder militar, reuniu o exército e fez um discurso para incentivar o povo e para dar a direção. Capítulo 4, versículos 1 a 14, a arca da aliança e as 12 pedras do Jordão. Enquanto eles atravessavam o rio Jordão, Josué deu uma instrução para os líderes das tribos. Cada um deveria pegar uma pedra, para que quando concluísse a travessia, seria feito um altar em memorial a Deus. Então eles já começaram essa travessia, e assim que pisaram do outro lado, já levantaram um altar. E aí, chegando do outro lado, passaram o rio Jordão. Versículos 15 a 24, houve uma comemoração em Gigal, né? Porque eles celebraram o que Deus tinha feito até ali. Capítulo 5, versículos 1 a 9, temor diante dos filhos de Israel. Esse povo começou a marchar, chegou até ali, e Deus falou lá no Monte Horebe, quando eles começariam a marchar, Deus falou que enviaria o terror à frente deles. Então os povos começaram a temer quando o povo de Israel chegou perto deles. Versículos 10 a 12, a celebração da Páscoa. Antes de começar a conquista, eles pararam para celebrar uma festa que Deus deixou como memorial para eles, né? Versículos 13 a 15, Josué é o chefe do exército de Deus, olha só, e o chefe do exército de Deus, porque aqui teve um encontro de Josué com um anjo que apareceu, e esse anjo se declarou como chefe do exército de Deus. Olha só, Josué teve um encontro com ele. Capítulo 6, versículos 1 a 19, tem a celebração ao redor de Jericó. O que aconteceu? A primeira cidade a ser conquistada, Deus deu uma direção para eles de como fazer, né? Versículos 20 a 21, tomada de Jericó. Então eles chegaram ali, obedeceram, e Deus falou para eles: agora conquiste essa cidade.
versículos 22 a 27. Depois de conquistada a cidade de Jericó, não vou entrar em muito detalhe aqui, para que vocês leiam, se você não leu ainda. Mas depois de conquistada a cidade de Jericó, o que Josué fez? Ele cumpriu o pacto que havia sido feito com Raabe. Então ele falou: chame Raabe, vamos honrar a nossa aliança que foi feita com ela. Chegamos agora no capítulo 7 de Josué, versículos 1 a 5. Vai ter a cobiça de Acã. Quando a cidade de Jericó foi conquistada, Deus falou: não guarde nada dessa cidade, destrua tudo. E aí um homem quis pegar uma capa depois dessa conquista, foi Acã. E aí fica o alerta aqui, como foi me passado esse alerta, eu vou repassar. Caso você escute alguém declarando que se Deus te permitiu ver, te permitiu tocar e te permitiu desejar, é porque Ele vai te dar. Essa teologia está errada onde? Onde o nosso desejo pessoal está colocado e nós damos a desculpa que foi Deus que nos permitiu ver. Então, Acã, ele viu essa capa, ele pôde tocar nessa capa, porém Deus tinha dado a direção de destruir. Não pegue essa capa. Essa instrução havia sido dada. Então, se Deus te mostrou, se Deus te permitiu ver, te permitiu sonhar, não significa que Ele vai te dar. Ele pode te dar ou não. E aí entra o quê? O discernimento. Porque Deus falou para Eva e Adão no Éden, falou: vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. E quem foi que falou para Eva que ela poderia comer daquela árvore? A serpente. Então, pode ser que a serpente está te declarando algo, te induzindo a tomar uma decisão que Deus falou para você não tomar, mesmo que você tenha visto, tocado e desejado e sonhado. Então, tomem cuidado com teologias que podem te afastar do entendimento. Tomem cuidado. Esse é um alerta que nós que conhecemos a verdade devemos fazer. Então, capítulo 7, versículos 6 a 9, Acã rouba a capa, esconde, e aí tem o lamento de Josué. Por quê? Porque eles foram conquistar outra cidade na sequência de Jericó, e foi a primeira derrota que eles tiveram, porque Deus falou que destruam tudo, só que Josué estava buscando obedecer a Deus e cumprindo toda a aliança. Esse um homem não cumpriu. Por causa dele morreram 36 homens numa batalha. Então, Josué vai fazer o quê? Que é o subtítulo dessa passagem, o lamento de Josué. Josué se prostra diante de Deus e fala: Deus, por que aconteceu? O Senhor não nos mandou atacar essa cidade? Por que perdemos? Então, olha só, como resposta ao lamento de Josué, nos versículos 10 a 15, Javé encoraja Josué. E aí o que acontece como consequência disso? Versículos 16 a 26. Josué descobre a falta de Acã. O que acontece? Deus fala: alguém de dentro do seu povo não me obedeceu. Então Deus dá um passo a passo para Josué. Fala: vai ser escolhida uma família, uma tribo, vai ser escolhida uma família, vai ser escolhido um clã e vai ser apontado para quem cometeu a falta. Então essa pessoa precisa ser eliminada com toda a sua família, e tudo que eles têm devem ser queimados. Então, versículos 16 a 26, o que acontece? Josué obedece e Acã é descoberto. Então aquilo que você faz no encoberto é revelado diante de Deus, diante de homens e mulheres que buscam a verdade. Então, se Deus te permitiu tocar, te permitiu olhar, te permitiu desejar, mas Ele não falou para que você tomasse, você toma e esconde, as consequências serão sérias para você e para sua família. Então, Acã e sua família foram queimados, todas as suas posses foram queimadas. Então, cuidado, mais uma vez, cuidado com teologias da prosperidade principalmente, porque tudo isso é falado para que você adquira riquezas. Nunca é para você enriquecer o próximo, nunca é para você servir o próximo, nunca é para você ofertar o próximo, é sempre para você. Então cuidado
com teologias que agradam somente o seu coração, que te fazem desejar mais coisas materiais. Cuidado, porque nosso Deus é abençoador, é galardoador, Ele nos sustenta, porém não de acordo com o que o mundo mostra, mas Deus nos sustenta. Capítulo 8, versículos 1 a 17, depois de descoberto o problema e eliminado o problema, a cidade de Ai é conquistada, e versículos 18 a 29, a cidade de Ai é destruída. Olha só, destruída. Versículos de 30 a 35 do capítulo 8, sacrifício e leitura da lei em Ebal. Aqui é um dos poucos relatos que nós temos de uma leitura pública e completa da lei. A gente acabou de ver que Moisés deixou a instrução para a cada 7 anos você cumprir essa leitura da lei. Aqui não havia passado 7 anos ainda, porém Josué fez questão. Boa tarde, Francisca, tudo bem? Josué fez questão de ler essa lei para que o povo soubesse dessa lei e relembrasse do que estava sendo falado. Partimos agora para o capítulo 9, versículos 1 a 21, coalizão contra Israel. O que começou a acontecer? Israel ultrapassou o Jordão, começou a ganhar, os povos se uniram para lutar contra Israel. E aí, versículos 22 a 27, nós vamos ter uma cena emblemática dos Gabaonitas a serviço da casa de Deus. O que aconteceu? Parte do povo fez uma aliança para lutar contra Israel. Só que uma cidade ela não escolheu fazer parte dessa aliança. Eles enganaram o povo. E aí eles conseguiram ludibriar o povo de Israel e acabaram fazendo uma aliança, e o povo de Israel teve que fazer uma aliança forçada com eles. Capítulo 10, versículos 1 a 15, a batalha de Gabaon. O que aconteceu? Esses povos que se uniram contra Israel ficaram sabendo dessa aliança que esse povo de Gabaon fez com o povo de Israel e se juntaram para eliminá-los. E aí o que o povo faz? Eles falam com o povo de Israel, falou: opa, temos uma aliança, lembra a aliança que fizemos com vocês? Estamos sendo atacados, vocês precisam nos defender. Então o povo de Israel se junta para defender essa nação aqui. E o que isso acaba acarretando? Versículos 16 a 27 do capítulo 9, a morte dos 5 reis que se juntaram para atacar a cidade de Gabaon. O nome pode ser um pouco diferente do que aparece na sua, porque a minha tradução é diferente, tá? Agora a gente vai para os versículos 28 a 43, vai falar das conquistas de outras cidades ao sul do Jordão. Capítulo 11 de Josué, versículos 1 a 9, a batalha junto ao rio Merom. Agora nós vamos ver uma sucessão de batalhas, e a gente vai ver que Josué perdeu uma única batalha por causa de Acã. Aqui é vitória atrás de vitória. Josué não perde nenhuma batalha a não ser por causa de Acã. Vamos ler o versículo 15 lá do capítulo 11, desculpa. Capítulo 11, versículo 10. Vamos lá. Versículo 15, desculpa. Tal como Javé havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim fez Josué. Ele não descuidou de nenhuma palavra de tudo que Javé havia ordenado a Moisés. Então, a consequência das vitórias sucessivas de Josué é em função da obediência. Então, não vou fazer um discurso vitorioso aqui, que você vai ser vitorioso em Deus, mas eu declaro que se você obedecer, Deus vai cumprir o que Ele deixou profetizado sobre a sua vida, o que Ele declarou para você através dessa palavra. Deus vai cumprir através da obediência. Versículos 16 a 23, Josué conquista todo o território ao sul, todo o território. Capítulo 12, versículos 1 a 6, vai ter uma recapitulação do que? Dos reis derrotados a leste do Jordão. Antes de atravessar o Jordão, derrotaram 2 reis. Capítulo 12,
versículos 1 a 6. No capítulo 12, versículos 7 a 24, vai falar dos reis conquistados a oeste do Jordão, depois que eles passaram o Rio Jordão. E nesse território, Josué e o exército derrotaram 31 reis. Então, ninguém resistiu. Capítulo 13, versículos 1 a 7, o esforço de partilhar a terra e das terras a conquistar. Apesar de não ter perdido nenhuma batalha, ter derrotado 33 reis ao todo, Moisés derrotou 2, Josué 31, o território, que Deus declarou que seria a herança deles, a terra prometida, não foi conquistada plenamente por Josué. Apesar de toda a obediência, apesar de não ter perdido uma batalha, olha só, Josué não conseguiu conquistar toda a terra. Capítulo 13, versículos 8 a 14, vai falar das tribos na Transjordânia, antes da passagem do Jordão. Vai falar o que nesse capítulo 13 aqui? Versículos 15 a 23, os filhos de Ruben, o que eles ganharam como herança, ganharam não, conquistaram. Versículos 24 a 28, o que os filhos de Gade conquistaram. Versículos 29 a 33, o que os filhos de Manassés conquistaram. E aí a gente está chegando aqui no final já, no capítulo 14 de Josué, versículos 1 a 5, a divisão das terras a oeste do Jordão, antes de passar, como essa terra foi dividida entre as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que escolheu ficar antes do Jordão, e versículos 6 a 15, a parte de Caleb. Esse é um relato muito legal de ler, porque Caleb vai falar que ele tinha 40 anos quando ele foi enviado como espia para ver a terra prometida. Ele é um dos que confiou em Deus. Tanto Caleb quanto Josué disseram: vamos em frente, que nós conquistaremos essa terra, porque é Deus que está na nossa frente. E ele levou 45 anos para tomar posse da sua terra. E ele fala que 45 anos se passaram daquele dia, porém eu não perdi o meu vigor e não perdi a minha esperança. Então isso serve para nos dizer que, por mais tempo que possa levar, o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Isso não é jargão evangélico, tá? Isso não é frase de coaching. O que Deus prometeu Ele vai cumprir. Então, se a gente achou que Deus prometeu algo para nós, Deus não tem obrigação de cumprir. Agora, se Ele declarou, é certo que Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo isso possa levar, porque o que Deus prometeu para Abraão, Ele continua cumprindo até hoje. E vai se cumprir na plenitude quando estivermos na vida eterna com Ele. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de Abraão. Isso vem sendo cumprido diante da história. Então, para terminar, o que Deus cumpriu, Ele é fiel. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a gente encerra aqui a nossa live por hoje. Vou declarar até o fim desse ano que Deus nos dê perseverança para continuar, que nós possamos prosseguir e seguir, prosseguindo em conhecer a Deus, porque isso é um pedaço da eternidade. Se isso não desperta em você desejo de ler mais, eu não sei o que pode despertar, mas a minha oração, eu peço àquele que pode fazer, que é o Espírito Santo. Então vamos encerrar hoje com essa oração. Pai, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio e pedimos ao Teu Espírito Santo, nos ajude a continuar Te conhecendo, nos dê perseverança, nos dê vontade, Pai, não nos deixe ficar apáticos diante da Sua palavra reveladora, Pai, e que quando estivermos sem fazer nada, quando estivermos à toa na nossa vida ou apenas nos divertindo, que o Seu Espírito Santo fale ao nosso coração que é necessário se voltar para as Escrituras para Te conhecer mais, Pai, e sermos transformados através da Tua palavra, Pai. Abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo, que o Senhor dê o entendimento necessário em tudo que está sendo lido aqui, Pai. Em tudo que está sendo lido aqui, nós estamos declarando aquilo que é bom.
nós estamos declarando aquilo que é amável, que é agradável, esse conhecimento que vem do céu, Pai. Nós estamos buscando Te conhecer mais. Então, que o Senhor se revele a nós a cada leitura e que possamos prosseguir, Pai, e seguir prosseguindo em Te conhecer, Pai. Essa é a oração, nossa oração hoje. Te agradecemos e que o Senhor esteja com cada um durante essa semana e que nós venhamos a nos esforçar para Te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Galera, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live.